Olá a todos, bom dia. Vamos começar aqui então essa live sobre as tecnologias para a produção de erva mate. E antes de mais nada eu queria agradecer ao Ergs pelo convite. Deixa eu ajeitar um áudio aqui que está repetido. Queria agradecer ao Ergs, né, na pessoa do professor Rafael Meirelles, que fez o convite. E é uma situação diferente para todos, né? Porque devido a essa pandemia, né? Então temos que estar reclusos, protegidos, cuidando uns dos outros, como eu tenho comentado. Então peço que vocês me avisem caso apareça algum problema de áudio, vídeo aí que não configure, porque para mim aqui eu vou mostrar a tela da apresentação e vou colocar o mouse em cima para que vocês consigam acompanhar como se eu tivesse numa tela bem aí, né, na frente de vocês, como está na verdade, né? E estou falando de casa, né, em home office. A Embrapa tem adotado esse regime, até porque várias unidades estão fazendo testes de Covid nos seus laboratórios, né? E conforme noticiado nesta semana, a nossa unidade Florestas lá em Colombo está produzindo álcool gel, né, a partir de celulose de eucalipto e pinos. Então, para quem não me conhece, eu sou Ives Goulart, sou engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, e trabalho no setor de inovação e tecnologia da Embrapa desde 2011, né? E entre outras atividades, tenho trabalhado com a erva mate, basicamente devido à demanda que o setor mostra para nós. Então eu trabalho lá na Embrapa Florestas, fica em Colombo, no Paraná, e para quem não sabe, né, Colombo é a região metropolitana de Curitiba, e lá na Embrapa Florestas nós desenvolvemos pesquisa florestal com diversas espécies, né, principalmente aí pinos, eucalipto, erva mate, araucária, diversas espécies nativas, né, sobre também sistemas agroflorestais, né, e outros temas aí de interesse do agronegócio florestal. Então, feito esse preâmbulo, eu queria mostrar alguns dados para vocês e situar o, o setor ervateiro brasileiro, né? Antes da gente começar a falar de tecnologia propriamente dita. É importante, até porque o público é bem diversificado hoje, né? Como eu costumo dizer, eu não estou pregando para convertidos só. Então vamos lá. O Brasil, em 2019, produziu mais de 950 mil toneladas de erva mate, né? E essa produção toda, ela tem gerado quase aí R$ 1 bilhão, né, para a economia do nosso agronegócio. Parte dessa produção vem de ervais comerciais cultivados e parte de ervais ditos nativos, né? São os ervais extrativistas. Então, eu só comento aqui que durante a palestra eu vou usar esse termo comercial e extrativo para separar quando eu precisar os dois tipos de sistema de produção. Mas todo mundo sabe que esses dados do IBGE, eles são um pouco enviesados, porque eles acabam considerando muitas propriedades de herbais adensados dentro dos herbais extrativos, né? E aí causa um pouco de confusão.
A erva mate é nativa da América do Sul, é isso mesmo, né? Só tem aqui na nossa região. É, é o principal produto em diversos municípios. Muitos municípios dependem quase exclusivamente da erva mate, né, na sua renda agrícola, agronômica. E ah, se estima, né, um dado não muito, vamos dizer assim, existem muitas controvérsias quanto a esses dados aqui, mas que gera mais de 600 mil empregos, né? Segundo o IBGE também são em torno de 400 mil propriedades rurais. Então esse mapa, ele ilustra qual é a área de ocorrência da erva mate. E eu fiz questão de deixar a América do Sul inteira aqui para mostrar como é restrita essa área. Né? A gente diz que é uma espécie endêmica da América do Sul, ela não tem em outros lugares. E. Deixa eu tirar aqui a minha cabeça daqui, ó. Aí, acho que agora fica melhor de visualizar. Então, essa figura, essa parte vermelha, ela dá uma ideia para a gente do quão rara é a erva mate. Né? Diferente de outras culturas anuais, outras espécies perenes, frutíferas que tem em muitos locais do mundo. Né? Então é um produto que tem um potencial interessante, né, para começar a falar sobre isso, em função da sua origem. Né? Os usos, sem contar chimarrão, que eu estou tomando aqui, provavelmente muitos de vocês devem estar tomando também. Sem contar o chimarrão, o tererê e o chá, vários usos estão sendo descobertos, né? Como embalagem de alimentos, uma fonte simples de antioxidantes, formulando aerogéis, aditivos em alimentos, né? Isso aqui está evoluindo bastante. Nanopartículas de prata, suplemento para ruminantes e aves, diversas bebidas energéticas, né? E aqui outros e contando. Se alguém lembrar de algum uso aqui que eu não coloquei, por limitação de espaço ou por falta de memória mesmo, por favor, podem comentar aqui nos comentários da live. Né? E parte dessa busca por o desenvolvimento de novos produtos, né, estão vários benefícios para o organismo que estão sendo descobertos. Isso tem aumentado a demanda internacional da erva mate e para nós aumenta o potencial de negócio com ela. Então vamos lá. Estimulante, antioxidante, neuroprotetor, controle da obesidade, do estresse, redução do colesterol, redução da glicemia, redução do risco de doenças cardíacas, propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. De novo, se eu esqueci algum benefício que vocês conheçam, por favor, comentem aí. Então, é uma demanda crescente, vários trabalhos têm mostrado isso, né? E eu coloquei essas figuras aqui do artigo do professor Nelson Bracesco, lá do Uruguai, que é uma figura que o pessoal já editou, já circulou até nas redes sociais, né? Mostrando aqui todos os benefícios da erva mate. Claro que muitos desses benefícios não é só no chimarrão que a gente encontra. Então, por isso até o desenvolvimento incessante de novos produtos a partir da erva mate. Mas aí começa a pergunta: como que a gente está atendendo essa demanda, né, que tem crescido? A gente observa em vários polos ervateiros no sul do Brasil quando eu falar no sul do Brasil, tá, pessoal, estou incluindo também o sul do Mato Grosso do Sul, lá onde também tem erva mate. Eu não estou falando especificamente da região sul, tá? Porque senão toda hora a gente precisa falar assim, na região sul e mais o Mato Grosso do Sul. Então entenda que eu estou falando de toda a região que produz erva mate no Brasil, né? Então a gente observa muita variação, né? São vários tipos de ervais diferentes,
que tem muita relação com a própria cultura, com a origem. Então, fica a pergunta, né? Como que nós estamos atendendo essa demanda internacional aí de erva mate? Então, agora vamos falar em produtividade, né? Em desempenho produtivo dos ervais. Então, nós temos aqui a produtividade média, toneladas por hectare, e aqui a produtividade de ervais comerciais, né? Ervais cultivados, pouco menos que 10 toneladas. Do outro lado, nós temos a produtividade média, né, a partir de várias fontes da literatura, produtividade média de ervais extrativos. Nesse caso aqui, é só os ervais extrativistas. Aqui não estão os ervais de adensamento. Eu gosto de separar o erval de adensamento do erval extrativo, por quê? Porque o erval adensado, ele permite muito mais adoção tecnológica do que o erval extrativista, onde só é permitido a colheita. Então, eu busquei fazer essa separação aqui. Só que quando nós incluímos tecnologia nesses ervais, a produtividade sobe bastante, né? Então já temos uma ideia do efeito da tecnificação, né? Da adoção de tecnologia, podas adequadas, adubação equilibrada, né? Controle de plantas daninhas, controle das pragas. Então aqui seria uma diferença, né? Essa aqui é a média, basicamente a média da produtividade brasileira. Para quem já viu as palestras que eu fiz ou já leu o Sistema Erva 20, sabe por que nós demos esse nome pro nosso sistema de produção lá da Embrapa, né? Porque é uma referência às 20 toneladas. Mas eu comentei sobre os tipos de erval no Brasil, né? Comentei também que a classificação do IBGE ela carece um pouco de detalhe ao separar simplesmente os ervais sombreados como do extrativismo e os ervais monoculturais em pleno sol como ervais plantados, né? Ervais monoculturais, enfim. Eu gosto desse tipo de separação, né? E estamos avaliando isso, onde a gente separa os ervais que são extrativistas. Nesses ervais extrativistas, basicamente colheita, poda, sem outras, é, sem outra adoção, né, tecnológica. Os ervais adensados, que seriam aqueles ervais de adensamento em remanescentes de florestas naturais, né? Ervais que são plantados e também são plantadas as árvores sombreadoras. Então, a gente pode dizer que isso aqui é um consórcio entre plantas perenes, né? Erva mate e as sombreadoras. E, por fim, o plantado monocultural, né? Monocultivo, pleno sol. Então, essa é mais ou menos a distribuição atual desses tipos de ervais, né? Então, esses três grandes grupos aqui, nós chamamos de ervais comerciais. E esse erval extrativo, que ainda está na sua forma original, ele é um erval extrativo. Enfim, isso aqui tem muita controvérsia, mas é uma forma da gente conseguir trabalhar com mais detalhamento, né? Sem ser tão genérico. Então, resumindo essa ópera toda aí, nossos ervais comerciais são bem heterogêneos, né? A gente ainda observa práticas extrativistas, mesmo em ervais comerciais, né? O que pode ser explicado aí pela origem nativa da nossa erva mate. A gente observa confusão no uso de tecnologias,
né? Muitas conversas que eu tenho com o pessoal do setor ervateiro e algumas crenças, por exemplo, que a adubação necessariamente estraga a qualidade da erva, né? O que não é verdade, a adubação equilibrada não estraga. O que estraga é a confusão com o uso da tecnologia de adubação. A questão da poda, né? Que até hoje não é tão difundido no Brasil, né? Comparando com a Argentina lá, que já tem isso um pouco mais explorado, né? Tem-se um descrédito com a cultura, porque acaba que ela sem tecnologia não dá renda e muitos produtores acabam arrancando, substituindo ervais já formados, né, em produção por outras atividades agrícolas. E isso leva a gente à seguinte questão, né? Tem como melhorar o desempenho desses ervais? E como que a gente faz, né, para melhorar o desempenho aí desses ervais comerciais? Primeiro a gente tem que entender por que a produtividade é baixa, né? Essa figura aqui sempre trago comigo. E ela ilustra um erval hipotético, onde cada ripa do barril é uma tecnologia, né? Ou uma boa prática, ou uma prática de gestão, né? Avaliação de custos, controle por talhão, etc. Quantas atividades de gestão nos contribuem com nossas atividades, né? Aqui, controle de pragas e controle de plantas daninhas. Numa situação em que a gente atenda todas essas boas práticas, né, em sua plenitude, o nosso potencial produtivo é 100%. Nesse exemplo, a adubação ficou a desejar, que por alguma razão não consegui aplicar o que a erva pedia. E aí tive um potencial produtivo reduzido. Então esse dá uma ideia para a gente de por que a produtividade é baixa. Mesmo eu fazendo muitas coisas com um bom nível, a minha poda é espetacular, o meu material genético é maravilhoso. Só que aí eu não controlo planta daninha. Aí eu não controlo os meus gastos no Erval. Ou não sei quanto custa produzir. Né? Poda de formação fiz muito tarde, fiz muito alta, enfim. Tudo isso afeta empurrando a produtividade para baixo. Então agora vamos partir, né, para a questão das tecnologias mesmo. Eu resumi aqui em três grandes temas, né? Dá para ter mais detalhe, mas eu resumi assim aqui didaticamente. As tecnologias estão agrupadas em plantação, manejo e condução do erval e podas, né? Cada item desse tem uma série de boas práticas, de recomendações que devem ser seguidas, né? Para que o erval caminhe para a qualidade e produtividade. Além disso, quando a gente está falando de ervais com sombra, né, ervais adensados ou ervais com um consórcio de plantas perenes, né, ainda tem que incluir aqui o manejo da sombra, né, quando ele for possível de ser realizado, porque é um fator também muito importante que afeta a produtividade e também a qualidade da matéria-prima colhida. Então, nós da Embrapa lançamos oficialmente em 2019 o sistema Erva 20, que é um sistema de produção para erva mate comercial, né? Ele é recomendado então para ervais a pleno sol, ervais monoculturais, ervais plantados em consórcio com árvores sombreadoras e ervais adensados. Ele não é recomendado para ervais nativos, até porque os ervais nativos, extrativos, eles têm as suas próprias orientações do Ministério do Meio Ambiente. Né, então, esse é um livro que alguns de vocês já podem ter, né, já podem ter recebido, melhor dizendo, nos nossos eventos. Mas ele também é disponível
para download gratuitamente na página da Embrapa Florestas, né? Então acessem lá e façam o download. Então eu vou comentar algumas, né, algumas tecnologias, até por causa da limitação de tempo que nós temos, né? A ideia seria condensar isso, não explicar exatamente como que elas são, como cada tecnologia tem que ser feita, né, mas mostrar que elas existem e o que elas podem trazer de retorno, né? Nos cursos que nós organizamos, com diversos parceiros aí da extensão, das empresas privadas que são nossos parceiros e muitos produtores, nós abordamos cada item e outros, né, que eu não vou comentar hoje, com muito mais detalhes. Então, eu convido vocês aí a acompanharem, né, nas redes sociais da Embrapa, na própria página da Embrapa Florestas e com as instituições de ensino e extensão dos estados, né, quando a gente vai ter algum evento. E aí lá a gente aborda com bem mais detalhamento. Então, vamos começar falando de cultivares, pessoal. Cultivares é algo novo na cultura da erva mate, mas que tem trazido bastante retorno. Além das cultivares que eu vou comentar aqui, existem variedades melhoradas, né, selecionadas. Isso aí por região, né? Eu estou comentando aqui as que têm registro no Ministério da Agricultura. Mas existem vantagens de utilizar esse tipo de muda que dá uma padronizada, né, no erval. Crescimento, épocas de manejo, né? Acho que eu vou comentar um pouco mais para frente isso. Mas essas são as cultivares que nós temos disponíveis hoje, né? A Carrari, desenvolvida lá com a Epagre junto com a Embrapa Florestas, veja o potencial produtivo dela, 20 mil toneladas, é uma cultivar aí com mais de 10 anos, né? Ela foi selecionada lá para a região de Chapecó, mas o pessoal tem plantado em áreas cada vez mais distantes desse centro aqui. Cambona 4, bastante conhecida lá na região de Machadinho, né, no Rio Grande do Sul. É uma cultivar bastante suave e tem um potencial aí de 21 toneladas. A BRS 408, também potencial alto, 18 toneladas. É interessante que ela foi selecionada no sudoeste do Paraná, então ela tem uma tolerância bem interessante à sombra aí, né? Até uns 30% de sombra, vai tranquilo. A 409, também nessa região, um potencial um pouco maior, também tem uma boa tolerância para sombra. A Cambona 4, ela, voltando aqui, ela é bastante cultivada lá no Rio Grande do Sul em sistemas de ervais no próprio sistema agroflorestal Cambona 4, né? O pessoal da Emater lá do Rio Grande do Sul trabalha bastante. Inclusive essa foto aqui é do colega Ilvandro, de Cambona em sistema sombreado. Então, bem interessante. A, a Alpaba, continuando aqui, né? É uma cultivar que está sendo lançada aí em parceria da Embrapa com a Baldo, né? Potencial aí de 15 toneladas, também do sudeste do Paraná. E a Yari, também dessa parceria Embrapa e Baldo, potencial aí de 24 mil quilos, também para o sudoeste do Paraná. Cabe salientar que a Embrapa tem realizado testes com essas cultivares em diversos locais, né, em todos os estados produtores, né, a fim de ampliar essas recomendações de local, né, de local recomendado para o plantio. Então, quais seriam esses benefícios, né, de usar essas cultivares? Uniformidade, que é bem interessante. Uniformidade permite um planejamento de atividades no erval, né? Uniformidade de qualidade, isso aqui tem muito a ver com características específicas, sabor,
No futuro virão aí também as cultivares com alta ou baixa cafeína. Então você consegue trabalhar com esse padrão, né? Enquanto que as cultivares seminais sem origem conhecida, né, que é um pool de sementes, tem muita variabilidade. Então você não consegue ter essa, esse padrão, né, essa uniformidade, vamos dizer assim, nos plantios. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que plantar a mesma cultivar em toda a propriedade, mas como ela tem características específicas, a gente pode explorar isso com planejamento, né? Então tá aqui, ó, vou me antecipando. Preciso plantar cultivares em toda a propriedade? A resposta é simples, não precisa. A recomendação é plantar em talhões com bom potencial. Então, mesmo que eu tenha uma propriedade de erval, que a maior parte é erval sombreado, por exemplo, e eu não quero mudar a genética que está ali, quero preservar, o que é muito importante, eu posso pegar um talhão que eu tenha sem sombra ou com uma clareira e adançar com uma cultivar assim. E aí você vai ter o benefício da cultivar naquele ponto da propriedade. Então eu trouxe um exemplo hipotético aqui de uma propriedade onde a gente poderia separar da seguinte forma. Então aqui nós teríamos um erval extrativo, então tem uma floresta natural aqui, uma umbrófila mista preservada com erva mate ali dentro. Então ali eu tenho um produto que eu poderia gourmetizar ele, né? Então, extrativismo, não tem problema nenhum. Preservo e utilizo. Aí, onde eu tenho uma mata mais aberta, então a gente faz um adensamento, né? Então tá aqui, ó, esses 3 talhões aqui com adensamento. E por fim, esses 2 talhões abertos aqui com a cultivar 1 e com a cultivar 2. Então percebam que a gente pode ter todas essas opções na mesma propriedade, né? Não precisamos ter, vamos dizer assim, paixões por essas coisas, né? Dá para fazer planejamento. O que importa é planejar, isso é fundamental. E aproveitar o benefício que essa tecnologia pode dar para a gente. Vamos falar de adubação um pouco, pessoal. Quem já viu minhas palestras já estão careca de ver esse gráfico aqui. Eu estou percebendo que está meio travado. Deixa eu ver aqui. Não sei se a transmissão está parada. Ah, não, está funcionando bem. Agora que eu vi a pergunta do pessoal aqui. Tem uma pergunta aqui do colega Clayton falando sobre a produtividade das cultivares citadas em relação à idade. Essas produtividades elas são estimadas com um erval ah, em idade adulta, vamos dizer assim, em produção, né? Não em fase de produção, formação de copa, né? Então, os cervais aí a partir do 7º ano, mais ou menos, né? Quando ele atinge essa fase de produtividade plena dele, né? Obrigado, Valdemar. Então, eu vou seguir aqui, voltando para a página 17 da nossa apresentação, adubação. Então, quem já viu essa palestra, minhas palestras já sempre vão ver esse gráfico, eu sempre vou trazer ele comigo. Por quê? Porque ele dá uma ideia da extração de nutrientes do solo, comparando sempre erva mate com milho. Porque milho é aquela cultura que todo mundo sabe ser extremamente demandante de nutrientes. Então nós temos aqui quilos por hectare ano e nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio.
Cálcio e magnésio é o famoso calcário, né? Então, nós podemos comparar, né? A erva mate demanda muito mais nitrogênio do que o milho, né? Ah, potássio em igual proporção, fósforo nem tanto, né? Agora que interessante aqui, ó, cálcio e magnésio, né? A erva mate exporta do solo muito mais cálcio e magnésio do que a própria cultura do milho, né? Então aí cai um pouco por terra aquela ideia de que não precisa ir calcário na erva. Então, esse dado mostra que precisa sim. Só que no caso, pessoal, no caso da adubação na erva mate, o cálcio e o magnésio, eles têm que ser considerados mais como mais macronutrientes do que calagem. A gente não precisa mudar o pH do solo dos ervais. Então, a aplicação de calcário, ela é realizada em doses menores em comparação com as culturas anuais, né, que afetam, claro que vai afetar um pouco o pH, mas muito, vamos dizer assim, uma intensidade muito menor do que acontece nas lavouras, né? Vamos tocando. Quanto de adubo aplicar? Né? A velha pergunta, quanto adubo eu aplico? Qual adubo eu aplico? Então eu vou responder bem simples essa pergunta aí. O adubo que for mais barato, o adubo que se encaixar melhor na tua realidade. Então, se a tua análise de solo diz que tu não tem matéria orgânica, então você necessariamente vai ter que utilizar um adubo orgânico, vamos dizer assim. Ahn, e a quantidade, né, indo para essa questão da quantidade, é o que o Erval pede, análise de solo, né? Isso aí a gente não tem mais que pensar de outra forma. Vamos lá. Não dá para adivinhar a dose. Parece meio agressivo falar isso, né? Não adivinha a dose, mas quando a gente aplica um adubo sem análise de solo, a gente está chutando, né? E eu vou dizer uma coisa, é mais fácil acertar na Mega Sena do que acertar a dose de uma adubação na erva mate. Então, usem as ferramentas. Vamos lá. Então, a opção para isso, existem várias já hoje em dia, mas ela começou com a recomendação de adubação para erva mate, que foi publicada no livro Propagação e Nutrição da erva mate, editado pelos nossos colegas o Ivar Wendling e o Demar Santin, né, bastante conhecido aí do setor ervateiro, né? São profissionais muito competentes. Então, nesse capítulo de nutrição e recomendação, lá está o detalhamento da recomendação, a parte teórica dela. Então, eu recomendo, quem quer se aprofundar, tem que ter esse livro, né? Só que a parte das tabelas e da recomendação em si também está disponível no Manual Erva 20 e nos manuais de adubação e calagem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também do Paraná. As últimas versões já estão, acho que o do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é de 2016, se eu não me engano, e a primeira versão do Paraná saiu em 2018, se eu não me engano. Aqui eu trago uma informação interessante que mostra a razão de chance, entenda isso como chance, né? De ervais com baixa produtividade, nesse caso aqui 4 toneladas e meia, né? Que é um valor aí que não é difícil de encontrar. Então, qual a chance de elevar essa produtividade para outros patamares, né? Um patamar mediano, que seria 11 toneladas e 21 toneladas.
se adotar então a adubação, aqui nessa coluna, e o calcário. Olha que interessante. A gente só consegue, ou melhor, a gente adotando a adubação, nós temos 26 vezes mais chance de ter essa produtividade aqui. Ou seja, você só vai atingir essa produtividade se fizer a adubação. É isso que esse número está dizendo. Tem um resuminho aqui, ó, uma cola para mim. Né? Para ter alta produtividade, na erva mate é obrigatória a adoção adequada da tecnologia. Isso aqui é uma abordagem nova que nós estamos utilizando, que trabalha com as probabilidades. Então, necessariamente, quem produz está nesse nível de produção, vai adotar adubação, né? Ou calcário. Mas a diferença é gritante. Se o produtor negligencia a adubação, ele tem muito mais chance de permanecer nessas produtividades baixas. Isso aqui é um resultado com uma média aí de 400 propriedades. Então, mostrando que não tem escapatória, né? É uma tecnologia crítica para a erva mate e se nós queremos elevar a produtividade, nós temos que adotar. Seguindo o jogo, controle de plantas daninhas. Esse trabalho aqui eu também trago em praticamente todas as palestras, que ele mostra a produtividade de erva mate sem controle em verde e com controle em azul, em função dos meses do ano. Então veja que a diferença na produtividade aqui nesse trabalho foi de 50%. Então é uma diferença muito grande, dizendo para nós que tem que controlar a planta daninha. Né? Quais são os métodos que estão disponíveis, né, para a gente realizar essa ação? Métodos físicos, coroamento. Coroamento a gente faz no plantio, né, pessoal, e na formação de copa. Muito difícil fazer coroamento em erval já em fase de produção. Capina. Capina e roçada, né? Roçada aqui no caso estou falando das roçadas mecanizadas. E lembrando que não existem herbicidas registrados para erva mate, embora seja uma prática bastante utilizada, né? Mas sempre é bom lembrar isso, porque não existem estudos que demonstrem a falta de efeito colateral nas herveiras, né? Então, não é uma prática recomendada. Só que, felizmente, nós temos métodos culturais de controle de planta daninha. Cobertura morta na linha. Isso aqui é muito mais tranquilo de fazer quando o erval está no começo. Né? Faz a roçada e cobre o pé das mudas com uma palha, né, que sai do meio, da entrelinha. Cobertura vegetal nas entrelinhas, né, também conhecida aí como adubação verde e plantas de cobertura. Essa é uma prática que a gente está tentando difundir, né, nos últimos anos, mas já tem tido ótimos resultados aí nos ervais comerciais, né, Brasil afora. Mas olha que interessante, né, esse dado da Epagre, um dado já antigo, mas que tem total relevância, né, para o setor. Produtividade percentual da erva mate em função do tipo de controle de plantas daninhas. Na erva mate aos 7 anos. Esse experimento ele durou 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e onde eles, em todos os anos, faziam roçadas na entrelinha e capina na linha. Ou aplicavam glifosato na entrelinha e
na linha de plantio, né? Então, o erval já era adulto aqui. Se eu não me engano, tava no quinto ano, 4, 5, 6 anos, ou 6, 5, 6, 7 anos. Então, o resultado, vejam só, o custo por hectare, comparando aqui o herbicida com a roçada, né, foi menor. Então, o custo do controle com o glifosato foi 55% menor do que a roçada. Só que a produtividade ela caiu 40%, né? Todos os outros manejos, adubação, tudo igual, mesmo erval. Então veja que interessante. Isso aqui é uma evidência que o glifosato ele tem algum efeito na planta. Ele segura de alguma forma a erva mate. Só que não tem trabalhos que expliquem isso. Agora, desde os trabalhos do Moacir Medrado, nos anos 90 até começo dos anos 2000, né? É um pesquisador que aposentou-se na Embrapa, e ele já mencionava isso nos seus trabalhos, né? Aquela percepção que o glifosato segurava o desenvolvimento do erval nos primeiros anos, né? Então, resumindo esse trabalho aqui, esse resultado, né, a aplicação do herbicida custa menos. Só que a redução da produtividade foi tamanha a ponto de não tornar a aplicação favorável. Então, quem aplica glifosato ano após ano pode estar segurando ou restringindo a produtividade do próprio erval, né, limitando aquele potencial produtivo que você teria. Então, ainda no tema de plantas daninhas, vou comentar um pouco sobre as coberturas vegetais. Elas trazem vários benefícios, né, na erosão do solo, né, mantendo o solo sempre coberto, menor perda de nutrientes por lixiviação, melhora a fertilidade do solo, porque algumas fixam nitrogênio do ar, né? O aporte de matéria orgânica é sempre bem alto, quando tem essas coberturas. Enfim, tem uma série de outros benefícios que nós podemos aproveitar na medida em que a gente planeja o uso dessas coberturas. Então, pessoal, não é uma atividade fácil de fazer, né? Os colegas agrônomos aí florestais que têm trabalhado com isso podem atestar o que eu estou falando, não é algo fácil, só que é muito recompensador, né? Então aqui tem uma etapa de plantação de dois tipos de cobertura, né? Que é uma gramínea, um axônopus, e aqui é o amendoim forrageiro, né? E esse amendoim forrageiro aqui nós implantamos lá em General Carneiro, tomou geada em cima, então ele secou e depois brotou de novo, então a gente vai passando por esses perrengues aí, né? Esse erval é na URT, que nós implantamos na Fazenda Água Viva, lá em General Carneiro, né? Então aqui nós tínhamos um erval com a cobertura já formada, e aqui atrás, na mesma foto, as plantas daninhas. Então um erval sem manejo, né? Então para ver a diferença visual que, que tem. Esse erval aqui é uma parceria lá na divisa da Lapa com o São Mateus, né? E nos próximos eventos e palestras nós vamos mostrar os dados de produção aqui, né? Nessa foto ele estava na época da poda de formação, mas agora já está em produção, então a gente vai começar a trazer esses dados. Então aqui tem mais algumas, vou trazer algumas imagens, né? Vou comentar rapidamente o que tem nessas imagens em termos de cobertura e, e aí a gente vai conversando. Né? Aqui é uma cobertura de azevém, né? Erva mate aqui, pleno sol.
Mas vejam só a diferença, né? A cobertura bem feita, plantas saudáveis, né? O que é importante essas fotos, elas ajudam a gente a pensar algumas coisas, né? A gente não vê folhas amareladas, ah, nem na erva mate, nem na cobertura aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem esse erval tem nutrientes, tem fertilidade atendendo ah, atendendo tanto a erva mate como a cobertura, né? Então, um indício de fertilidade limitante é quando nós começamos a ver folhas amareladas, né? Nos bacheiros aqui. Estou respondendo o pessoal que está me perguntando se é no mesmo link ou não. Então, assim, pessoal, desculpem, mas vamos seguir. Agora eu vou ter que deixar o celular. Ah, então, é interessante essa foto porque eu não lembro quem me mandou. Então, se alguém lembrar, põe nos comentários aí. É um erval que está sendo implantado, né? Um erval jovem, vai ser um erval sombreado, com uma cobertura interessante aqui, que eu não consegui identificar também qual que é. Então, peço perdão aí, mas eu achei interessante colocar. Se o dono da foto estiver assistindo, também pode explicar para nós aí nos comentários. Mas é uma cobertura bem bonita. Erval sombreado, pessoal. Estou marcando aqui sempre erval sombreado porque às vezes a gente mostra fotos de ervais a pleno sol e o pessoal associa como se a gente estivesse conversando, falando só para o erval a pleno sol. Não é isso, tá? Então, ah, muitas espécies de coberturas toleram a sombra, né? Nesse caso aqui é um Axonopus também, uma grama comum, né? Grama São Carlos, e ela tem uma tolerância muito boa ao sombreamento. Então é um potencial, né? Existem várias outras espécies aí que os colegas da extensão rural, da assistência técnica pública e privada podem ajudar vocês, né? Falando aí para os produtores, enfim, quem tiver interesse, mas e os profissionais eles têm essa informação. Então tem muitas opções de cobertura que podem ser testadas na erva mate. Nós não testamos todas, né? Amendoim forrageiro e erval sombreado, olha que interessante, né? Esse aqui é aqui no Paraná, um colega da Emater daqui do Paraná que passou essa foto. Então, segundo dados lá, a produtividade que eles estão conseguindo é 18 toneladas, né? A última pelo menos. Então, isso é bem interessante. Não é fácil, como eu comentei, mas é uma tecnologia bem interessante para segurar o mato, né? Controlar a planta daninha na erva mate. Estamos tocando. Mais um erval sombreado. Isso aqui é no Rio Grande do Sul. E aqui é aveia branca, né? Muito boa cobertura com alto aporte de matéria orgânica. Isso aqui é em Santa Catarina. É um erval sombreado também. E é interessante o detalhe aqui porque eu nem sei que espécie é essa, né? Quem teve a oportunidade já de ler a parte de coberturas do Manual Erva 20, lá a gente escreve que nem sempre uma espécie que está ali espontaneamente é uma planta daninha, né? Nesse caso aqui, ela tolera muito bem essa sombra e praticamente domina o erval, né? O subbosque não, o solo aqui. Então, uma espécie que tem que ser mantida, né? Tem que ser trabalhada para que ela continue assim, né? Enquanto a erva mate está aqui em cima, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, não é um nome de uma espécie que torna ela daninha ou cobertura, e sim é o uso que a gente dá para ela, né? Tocando. Mudando de assunto agora para o sistema de poda, né? Por que eu falo sistema de poda? Porque as podas elas são necessárias,
né? São vários tipos de podas e que elas têm que estar no planejamento do erval, né? Então vamos lá, poda de formação, poda de colheita, rebaixamento de copa, como está aqui na figura, e a decepa. Cada uma delas tem um objetivo e a gente tem que planejar elas ao longo da vida do erval, né? Aí dando esse profissionalismo para o sistema de poda. Então aqui eu coloquei algumas fotos para ilustrar, né, a poda de formação, uma poda de colheita, o desenho esquemático aqui do corte para rebaixar a copa e aqui um exemplo de decepa, né, de um erval bem alto. Tão importante quanto saber como e quais podas, né, existem, as ferramentas de poda são muito importantes, né? E cada ferramenta tem a sua utilização, né? Então, por exemplo, motosserra. Motosserra é para renovar, para cortar tronco, né? Na- Hoje em dia, fazer poda de colheita com motosserra, mesmo pequena, é complicado, não tem qualidade nenhuma o corte, né? Indo para esse lado. Então, as ferramentas mais recomendadas seriam essas, né? O serrotinho, poda de formação, colheita e no rebaixamento da copa. Podão, né? Poda de formação, colheita. Tesouras de poda. Dá para fazer poda de formação e poda de colheita, né? A gente fez nas nossas VRTs, tem feito com essas tesouras, né? E o rendimento é absurdo, né? Então é uma ferramenta que, dependendo da situação que a pessoa tiver no ervais que tem pouco aporte de mão de obra e grande tamanho, né, não vai escapar de tesouras elétricas desse tipo. Então aqui eu trago duas fotos, né, pessoal? Vejam a qualidade dessas podas, né? Dá para ver aqui a ferramenta que eles estão utilizando, facão. Isso teve a sua história, né? Facão muito utilizado no passado, mas que em ervais com alta produtividade, alto manejo, isso aqui já não é mais recomendado, né? Mas ainda acontece, né? Várias vezes já me perguntaram sobre qual qual a limitação de usar o facão. E se eu fizer a poda com o facão, né? O que eu digo sempre é que tem uma limitação de eficiência. Dá para cortar com o facão? Dá. Dá para cortar com a mão a erva, dá para colher com a mão. Só que eu tenho uma limitação de eficiência, né? Sem contar em qualidade do corte, o cansaço do, do podador, né? Com o trabalho com facão. Então, comparando com outras ferramentas, né? Aqui, tesoura de poda. Vejam a poda bem feita, né? Com a tesoura. Tesoura elétrica, né? Aí tem trabalhos mostrando aí a eficiência delas e o rendimento aí bem superior, né? Esse é o futuro para situações de alta produtividade, gestão, qualidade, né? Não temos como fugir disso mais. Podas de formação e colheita, né? Eu estou colocando elas aqui juntas porque é elas que determinam a arquitetura da herveira, né? É meio intuitivo para a gente pensar na poda de colheita como forma de obter a matéria-prima da erva mate. Mas ela tem um papel fundamental em manter o porte baixo, com pouco tronco, né? Gerando o quê? Muitos ramos, galho fino e folha. Obviamente mais produtividade e menor custo de colheita, porque plantas de porte baixo, né, não precisa escada, colhe do chão, né? Então, esse esquema aqui, ele ilustra qual a arquitetura que nós almejamos no erva mate pouco antes da colheita, né? Depois que colhe, ela baixa toda
esses ramos aqui. Rebaixamento da copa. Eu gosto de separar o rebaixamento da decepa porque o rebaixamento de copa ele é um manejo que ele é esperado, né? Ele tem que ser planejado, ele tem que estar na conta. Ele tem que estar na conta do tem que estar na conta do produtor, né? Planejamento. Ah, e por que ele deve ser executado a cada 6 colheitas, mais ou menos? 5, 6, 7? Porque cada colheita da erva mate, né, nós temos que manter é, uma parte dos ramos, né? Deixamos ali em torno de 10, 15 centímetros dos galhos que acabam elevando a copa. Então, se você pensar em 5 colheitas vezes 15 ou vezes 10 dá mais de 1 metro, né, de altura nessa copa. Então aí é necessário fazer o rebaixamento. A decepa é quando nós cortamos os troncos, né, rente ao solo. Aqui no exemplo uma altura de 20 centímetros. A decepa ela serve para quê? Para renovar plantas improdutivas. Podem ser aquelas atacadas pelo corintiano, com umidade avançada, excesso de altura por abandono, enfim. Então, as duas práticas têm objetivos diferentes, né? Então, ervais com bom manejo, uma hora vão ter que ter rebaixamento de copa, porque é natural essa elevação com as sucessivas colheitas, né? Então, vamos encaminhando para o fim, né, pessoal? Mas quero ainda colocar a questão dos aplicativos que nós lançamos aí nos últimos anos, que são ferramentas auxiliares, né, aos profissionais que trabalham na assistência técnica e também produtores, né? Então, como foi bastante divulgado aí o Fertimate, é um aplicativo para Android que ele basicamente calcula a partir de dados da análise de solo, a partir dos resultados da análise de solo, quanto que aplica de adubo e como que aplica. Né? Ele não substitui os profissionais, ele é uma ferramenta auxiliar, porque todo o cálculo de dosagem, o manejo do adubo, quando que eu aplico, nas épocas, como que a gente faz as divisões, isso é sempre com assistência técnica junto com o produtor, né? O Manejo Mate, ele é um aplicativo que ajuda a diagnosticar o erval. Sabe aquele profissional que chega na tua propriedade e olha, esse erval aqui precisa disso, precisa daquilo? Então, o aplicativo Manejo Mate, ele ajuda a dar essa visão, né? Ou para produtores ou para profissionais, né? Então, ele faz uma fotografia do manejo desse erval e indica ali mais ou menos aonde quais são os fatores que estão limitando a produtividade e dá um indicativo aí para como que a gente pode melhorar, né, o manejo do erval avaliado por ele. E por fim o Planin Mate, que ele é um aplicativo, um programa para computador que responde essas perguntas aqui. Quanto custa produzir? Uma pergunta importantíssima de gestão, né? Custo de produção. A gente precisa ter essa noção para saber se eu posso mudar algum aspecto de manejo e assim reduzir meu custo, né? E qual o retorno econômico do Erval? Então, eu vou mostrar uns dados sobre isso. E permite comparar com outras atividades, né, pessoal? Eu comentei no começo lá, na primeira live, antes da queda, que muitos produtores têm arrancado seus ervais já formados, ervais em produção, para poder plantar outras culturas, né? Substituir por outras atividades. E sem ter o conhecimento, na verdade, do que o Erval está dando para ele. Então, ou o que ele pode ter de custo, aumento de custo com outras atividades. Então é preciso ter esse tipo de avaliação aqui. Existem outras ferramentas, né, inclusive de parceiros da Embrapa, que desenvolvem também esse tipo de aplicativo. Eu estou trazendo aqui os exemplos da Embrapa, mas
O que importa é que a gestão seja melhorada nos herbais, né? Então, independente da ferramenta que use, né? Então tá aqui, ó, um trabalho do Sebrae, né, que mostrou que 85% dos produtores, proprietários de empresas de pequeno porte no campo utilizam smartphones, né? Então essas ferramentas digitais são fundamentais e vão fazer parte aí do nosso dia a dia, né? Tem que usar. Então o Fertimate e o Manejo Mate estão disponíveis no Google Play gratuitamente. Então você acessa com o celular, baixa e sai usando. O Planimate, por outro lado, ele é um programa para computador, então ele está disponível na página da Embrapa Florestas. Acessem lá e podem utilizar. Vamos falar um pouco sobre sombra agora. Mais especificamente para herbais adensados e sombreados, né? Por que eu coloquei esse tipo de informação aqui? Porque muitas vezes o pessoal pergunta sobre e os herbais com sombra, né? Será que eu posso adotar as tecnologias em herbais com sombra, adensados, né? Ou aqueles que são manejados com plantas em consórcio? Então tem um trabalho bem interessante aqui, ó, de 2016 mostrando a produtividade, né, em quilos por planta em função da incidência de luz. Então aqui no 100 nós temos um herbal a pleno sol, né? E à medida em que vai aumentando a sombra, nesse trabalho aqui era uma sombra de árvore, né? Não era sombrite. Então, olha só, vejam bem, que a partir aqui de 30% de sombra ou 70% de incidência de luz é quando começa a cair a produtividade, né, de forma mais acentuada. E ela vai baixando à medida em que a incidência de luz reduz e a sombra aumenta, né? O que quer dizer isso? Né? Que a gente pode trabalhar da mesma forma até 30% de sombra. Lembra das cultivares, quando eu comentei, né, a tolerância delas à sombra? Né? Então, são informações, fontes diferentes, né, dizendo a mesma coisa. Então, aparentemente, esses dados sugerem que até uma sombra de 30% é possível trabalhar, né, da mesma forma. A partir disso, nós temos situações em herbais extrativos, né, que tem esse nível de sombra aqui bem mais forte, porque o teor, né, o percentual de outras espécies é muito mais alto em comparação com os herbais adensados, né, onde a erva mate substitui algumas outras espécies nativas. Então lembra também daquele slide do planejamento, né? É essa situação que nós temos que pensar, né? Se eu tenho um talhão com esse nível de sombra ou de luz, né, 80% de luz, eu posso colocar uma cultivar lá que ele vai dar aquele retorno que a cultivar teria a pleno sol, né? Enquanto isso nós mantemos talhões com mais sombra, mantendo aquela genética original ali e trabalhar de uma forma diferente esses talhões, né, mais sombreados. E o mercado uma hora vai ter que perceber isso, né, que tem que precificar melhor esses herbais que são sombreados. Então tá aqui, né, como eu comentei, que os dados sugerem que é até 30% de sombra, né? Quando a gente pode manejar sombra, então dá para tentar trabalhar manejando assim. Quando não for possível, em herbais adensados, que não é possível fazer raleio mais, então aí tem que trabalhar com as clareiras, né? Existem vários aplicativos de celular mesmo que é possível medir a luz, né? Então, independente do número que aparece lá, porque eu já testei alguns que eles têm um valor muito alto lá numa unidade que eu não lembro agora qual é, mas que aparece um valor lá, sei lá, 5.000. Aí você mede na sombra, vai até um ponto onde não tem sombra, né? Mais perto possível,
e compara as duas. Aí que você consegue fazer a relação e chegar no qual percentual de sombra que está acontecendo, que está, né, nesse intervalo adensado. Partindo para o final, agora é a última parte mesmo, em relação aos a parte econômica dos herbais, né? Eu resolvi colocar isso nessa palestra porque para tentar dar uma luz em como que a gente compara uh, outras atividades com a atividade ervateira. Vários trabalhos que eu tenho lido sobre esse assunto, eles mostram que a erva mate traz ótimos retornos econômicos, né? E em vários níveis de produtividade. Então, eu às vezes não entendo porque algumas pessoas optam por trocar uma atividade que ela conhece, né, que está na origem familiar daquela família, por uma atividade diferente, que é necessário adubação, que é necessário controle de planta daninha, de praga, de doenças, né, como várias culturas anuais, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas não conhecem qual o retorno que o próprio, né, que a própria erva mate está dando para elas. Então, de novo, gestão fundamental. Mas vamos lá. Vejam esses dados aqui, né, de 2017 sobre análise econômica da soja, né? Vamos lá. Produtividade, aqui soja RR e soja IPRO, né? 55 sacos por hectare, que dá mais ou menos aí 3.300 quilos, 3.600 quilos. Vejam o retorno que esse nível de soja apresentou, né? Retorno econômico. Em torno de R$ 1.000 por hectare, no caso da IPRO, e R$ 800 na soja RR. A RR é a Roundup Ready, né? Resistente ao glifosato. Então, qual o nível de manejo para produzir esse retorno econômico? No caso da soja, produzir 60 sacos é uma soja de alto nível tecnológico, muito alto. Então não é qualquer um que chega nessa produtividade, né? Agora, outro dado do professor Centenaro, lá da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Vejam que interessante. Aqui é rentabilidade, né, em reais. E aqui a rentabilidade da erva mate comparado com da soja e milho, né, uma safra de soja, uma safrinha. Lá no Mato Grosso e na nossa região sul aqui. Também comparando o retorno da erva mate, né, a rentabilidade da erva com a da soja e milho safrinha. Infelizmente para eles lá no Mato Grosso do Sul não foi favorável a erva mate, mas também não foi muito mais baixo, né? Isso porque o nível tecnológico dos herbais lá no Mato Grosso do Sul realmente são bem baixos ainda, né? No caso aqui da nossa região sul, onde os herbais são, né, em geral, mais tecnificados do que os herbais sul-mato-grossenses, vejam só a rentabilidade. Foi superior à rentabilidade da soja e do milho, isso aqui na safra 14-15. Né? Varia conforme o ano, mas é um dado interessante. E como é que foi feito esse trabalho aqui? Ele pegou os dados oficiais, né? Comparou a rentabilidade de dados oficiais, não é um experimento local, né? Numa propriedade, enfim. São dados obtidos dos órgãos enfim, de divulgação desse tipo de informação. Agora aqui um dado bem interessante, né, de 2017, com receitas, custos, resultado líquido de um erval com 20 anos mais ou menos, produzindo 11 toneladas por hectare. Né, uma produtividade muito boa para os padrões nacionais, mas que ainda tem potencial para subir. Mas vamos lá.
Receita bruta por hectare, 9 mil. Isso fecha um pouco com o trabalho do professor Centenaro, né, que eu mostrei. Mais de 9 mil, né, 9.700 reais. Custo variável, 5 mil e pouco. Despesa variável, 200 reais. Custo fixo, 1.200. Despesa fixa, 7 reais. Né? Vamos lá para o resultado líquido, pessoal. 2.900 reais, né, em um ano. Esse dado aqui é anual, né, no ano de 2016. As colheitas que o produtor teve, né, e fazendo toda a análise econômica. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, que tem uma análise detalhadíssima, né, desse Erval. Então vamos lá, 30% de retorno. Aí eu pergunto, né, quais atividades agropecuárias dão retorno de 30%? Né? Eu não tenho essa informação aqui para outras culturas, mas quem tem quem tem propriedade, que provavelmente aí tem mais atividades além da erva mate, pode fazer essas comparações. Mas eu diria mais, né? Qual investimento daria isso aqui? Qualquer tipo de investimento ou empreendimento, né, dá 30% de retorno. Então parece muito bom. Então, mais uma vez de novo, né? Mais uma vez de novo, novamente, para ser bem redundante. Uh, Gestão, né? Nesse caso aqui, o produtor que tem esse dado, ele jamais vai trocar a erva mate por outra atividade, porque já está dando 30% de retorno com esse nível de produtividade. Então, nesse trabalho não foi avaliado a tecnologia. O Serval tem adubação, tem contratação de mão de obra para poda, né, que está nesses custos variáveis aqui. Não foi avaliado qual era o nível de tecnologia, se a adubação era a mais adequada, se dá para reduzir custos com poda, enfim, isso não foi avaliado aqui. Foi feita uma fotografia econômica desse Erval. Então eu diria que ainda teria potencial para subir essa produtividade e ajustando os aspectos de manejo, né? Tecnologia. Então, toda essa parte econômica que eu mostrei até agora ilustra para a gente que é preciso avaliar o custo de produção, saber quanto é que tem de retorno, para ir depois tomar uma decisão por trocar a atividade ou não, ou melhorar aquilo que já está andando. Né? Eu costumo dizer em diversas palestras, não é justo comparar a erva mate com baixo nível de manejo com uma soja a qual tem que aportar um alto nível de manejo para produzir. Né? Tem que comparar as duas no mesmo nível tecnológico. Se eu não adubo a erva, se eu adubo a erva sem fazer análise, tem que comparar com uma soja assim também. Uma soja sem adubação, uma soja sem controle de praga. Né? E aí nós vamos ver quem sai na frente. Então, pessoal, as considerações que a gente traz dessa palestra dividida em duas é que o desempenho dos ervais no Brasil, eles não são satisfatórios. Eles têm um potencial ainda de ganho, né? De melhoria de manejo, melhoria de qualidade. Né? Mas ele tem, ao mesmo tempo, um potencial muito grande de negócio. Porque muitas descobertas estão sendo realizadas ano após ano com a erva mate. Então, mercado externo demandando erva mate, o mercado interno, ele felizmente tem bastante mercado, né, ligado à nossa cultura da erva mate, mas o próprio Brasil tem potencial de consumir outros tipos de produtos com a erva mate. Né? Existem soluções tecnológicas para a produção de erva mate, né, que mantém a qualidade ao mesmo tempo que eleva a produtividade. Aqui nós não conseguimos comentar todas elas, todo o controle de praga, né, tecnologia de implantação, a qualidade das mudas, né, e isso não foi abordado aqui. Em outros momentos a gente vai abordar com mais detalhes, né? Mas, por fim, é necessário elevar os níveis de gestão e de adoção de tecnologias sustentáveis.
né? Para a gente conseguir ter produtividade, qualidade, atender os mercados, minimizar esses problemas de antaquinona, compostos que não são desejados aparecendo aí na erva mate que está sendo vendida, né? Então, pessoal, em princípio seria isso. Eu agradeço a participação de todos aí. Novamente peço desculpas pela, pelos problemas técnicos, né, que nós tivemos. E convido vocês a conferirem as demais palestras que foram ministradas aí no Congresso, né? Parabéns ao ERGS pela organização rápida, né, desse Congresso. É uma forma interessante da gente aprender, coletar informações, né, trocar experiências com profissionais aí, numa situação tão complicada como essa de coronavírus, né, que é uma coisa que nunca vi na vida e vou contar isso para os meus netos, acredito que muitos vão contar para os, né, para os descendentes aí, uma situação tão atípica, né? Que vale a uma guerra isso, né? Então, desejo que todos, né, se cuidem, que, que cuidem dos familiares, né? Os familiares dos grupos de risco. E vamos torcer para que as coisas voltem à normalidade o mais rápido possível, né? Um abraço a todos. Eu vou tentar responder, conversar um pouco ali nos comentários, né? Mas foi uma satisfação muito grande. Obrigado aí pela atenção de vocês. E convido para os próximos eventos também da Embrapa, sobre o erva mate, sobre outros assuntos, né? Aqui está o meu e-mail para quem precisar, quiser mandar alguma informação e tal. Então, um abraço a todos e encerro a palestra agora. Vou ficar ainda alguns minutos com vocês no chat. Um abraço e até breve.